E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Lemos e estamos na 10ª aula de Word. Bom, nesta aula nós iremos ver sobre inserindo imagens. Primeiramente, precisamos de ter a imagem para inserir o nosso texto. Então, vou vir aqui na guia Inserir, no grupo Ilustrações, Imagens, vou na pasta desejada, escolho a minha imagem e inserir. Observe que a minha imagem ela já foi inserida, tá bom? Então a primeira dica aqui é o seguinte, eu preciso colocar, por exemplo, a minha imagem atrás do texto ou preciso movimentar a minha imagem. Por quê? Vou vir aqui dar uma reduzida nela rapidinho, daqui a pouco eu explico melhor como é que funciona isso aí, tá bom? Beleza, observe que quando eu for arrastar minha imagem, eu não consigo ter uma liberdade, tá vendo? O texto fica meio bagunçado, fica aquele negócio não muito bacana. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar o que a gente chama de quebra de texto automática da imagem. Ou seja, como é que eu vou adaptar a minha imagem em relação ao texto? Eu quero ela atrás do texto, eu quero que ela fique do lado do texto, a gente vai ver isso aí agora. O que eu faço? Quando eu insiro uma imagem no meu texto, aparece uma guia específica para a imagem que se chama formatar, certo? Se eu clicar fora da imagem, observa que ela não aparece. Eu só consigo fazer essa formatação se a minha imagem estiver selecionada. Então, para fazer esses ajustes de colocar a imagem atrás do texto, do lado, o que eu faço? Vou vir aqui na opção quebra de texto automática e aqui tem algumas opções. Tenho alinhado com o texto, que é o que está no momento. Temos aqui a opção quadrado, vou clicar para vocês darem uma olhada. Cliquei, observa que literalmente a imagem é como se ela formasse um quadrado em volta. Eu consigo arrastar para onde eu quiser. Se eu quiser colocar ela aqui mais no meio do texto, eu consigo, tá vendo? Então eu consigo ter essa liberdade maior, lembrando que o meu texto vai adaptar de acordo aqui com a imagem, tá vendo? Vai seguir esse formato aqui, já fica bem mais agradável, tá bom? Outras opções que também tem, eu posso estar testando aqui a opção através, justa, tá bom? E tem a opção também de colocar atrás do texto. Observe que a imagem ela ficou atrás do texto, tá bom? Então a gente observa que a imagem ali não ficou, ou melhor, o texto não ficou tão legível com a imagem atrás do texto. A gente vai ver como é que consegue melhorar esse aspecto aí, tá bom? Mas vamos devagar. Então a primeira dica foi em relação a você conseguir mover a imagem e ela ajustar de acordo com o texto. Bom, em relação agora à segunda dica, vamos supor que eu tenho uma imagem que é de um personagem, ela tem um formato PNG, lembrando que é um fundo transparente. Eu quero colocar que meu texto ele venha em volta da imagem todinha do personagem, eu quero que ela seja aquele formato do personagem. Como que eu faço isso? Primeiramente eu vou inserir minha imagem também, tá bom? Mesmo processo, guia inserir, ilustrações, imagens, vou escolher a minha imagem e vou pedir para inserir. Aqui está a minha imagem, tá bom? Eu esqueci de um detalhe em relação ao ajuste da imagem. Lembrando, para ajustar a imagem é bem simples, basta vir nesses pontinhos, tá vendo? Clicar, segurar e puxar a minha imagem. Observe que ela diminuiu. Bom, em relação aos pontinhos, eu tenho aqui na diagonal, no canto, tem aqui em cima, do lado. Dica para vocês, sempre ajuste a imagem pelas diagonais. Por quê? Pelos cantos, porque você mantém o que a gente chama de proporção da imagem, ou seja, se a imagem o objeto é um quadrado, por mais que você amplie ou reduza, vai manter o formato de quadrado. E assim por todas as imagens, entendeu? Se você vir do lado aqui, você vai distorcer a imagem, não é interessante, não fica algo agradável, não fica algo bonito para a gente poder visualizar isso no texto. Não façam este ajuste dos lados, a não ser que você queira distorcer, precise distorcer a imagem, aí já é outra história. Outra dica, se você for diminuir aqui a imagem pelos cantos, vem que a setinha está tipo indo para a diagonal, então tenta seguir com o mouse também a diagonal para ficar mais fácil de aumentar ou reduzir. Tem gente que fica apanhando, não vai reduzir, bagunça tudo, entendeu? Então é uma outra dica aí. Então a gente observa aí que o nosso texto está em cima e embaixo da nossa imagem. Então para mim poder colocar o meu texto em volta dela, eu venho
com a guia formatar aberta, quebra de texto automática, marco a opção justa. Observa que o meu texto ele vai seguir o contorno da minha imagem. Então, se você quiser utilizar esse tipo de recurso, você tem essa opção. Apesar que fica um pouco confusa a leitura do texto. Se você quiser colocar também aqui no canto, ó, ver se fica melhor. Tá vendo? Ó, não fica tão interessante para a leitura, mas é um recurso que você pode utilizar. Tem aquela opção também de superior e inferior. Você consegue manter o texto em cima e embaixo. E você tem aquela liberdade de movimentar a imagem para onde você bem entender. Bom, a terceira dica agora é o seguinte: eu consigo também alterar a cor da imagem, eu consigo alterar a questão de nitidez, em relação a brilho. Como é que a gente faz esses ajustes? Em relação aqui, ó, na guia formatar, no grupo ajustar, eu tenho opções de correções, eu consigo trabalhar com a suavização da imagem, deixando ela um pouco desfocada ou ela bem nítida, tá bom? Eu tenho a opção também de brilho, deixar ela mais escura ou mais clara, tá vendo? Tem essas opções também. Eu tenho cor, eu consigo colocar ela preta e branca, tá? Eu consigo tirar um pouco de cor, acrescentar mais cor, deixar mais vibrante. Tem um tom de cor, ou seja, em relação às cores quentes, cores frias, deixar um tom mais quente, que seria uma cor mais tom de vermelho, dizer assim, e uma cor mais fria, mais pro lado do azul. Eu tenho também as opções aqui de outras cores, o preto e branco, tem ela meio azulada, meio laranjada, então eu consigo, esse aqui é bacana, eu vou colocar no fundo, colocar uma cor mais clara, se o texto for preto, e o fundo for branco, então tentar colocar uma imagem mais clara para o fundo ficar interessante. Então eu tenho essa opção de colocar ela mais clara, e eu esqueci de explicar como é que coloca lá atrás, então só para reforçar aqui, quebra de texto automática e tem a opção de colocar atrás do texto. Observa que tem a minha imagem ali como só um detalhe e consigo ler meu texto normalmente. Vou voltar um pouquinho. A outra dica aqui, ó, só para complementar, tenho também aqui os efeitos artísticos. Venho aqui, ó, eu consigo, deixa eu voltar minha imagem só para o estado que ela estava. Eu consigo aplicar efeitos de desenho, tá vendo? Eu consigo colocar aqui vários tipos de efeitos na minha imagem, tá? Você pode estar testando, vendo como é que fica. Tem uns bem bacanas, tem uns meio esquisitos, mas você pode estar testando os efeitos e vendo qual que fica a seu gosto. Se você não quiser o efeito, então só não aplicar. Agora, em relação à quarta dica sobre a imagem, eu tenho também os estilos de imagem, que seriam essas bordas em volta da imagem. Eu consigo acrescentar uma borda na minha imagem, tá vendo? Ó? Se eu quiser aplicar, ó, fica bem interessante com a sombra. Posso colocar reflexo, tá vendo? Aqui nos casos dele não ficou legal, que a imagem é toda contornada, tá vendo? Eu consigo colocá-la dentro de um retângulo, tá vendo? Olha que interessante. Então você consegue fazer vários tipos de ajustes, tá? Tem alguns ajustes que para ele não fica legal, como esse, por exemplo, aqui, ó, não fica tão interessante porque ele é um personagem, uma imagem PNG. Mas se eu inserir uma outra imagem, por exemplo, aqui, ó, aquela que eu uso um plano de fundo, ó, vou inserir aqui rapidinho. Então, se eu vir aqui, ó lá, com ela fica mais interessante, os outros efeitos, ó, tá vendo? Então, tem várias opções, você pode estar testando, vendo como é que fica aí em relação à imagem, tá bom? Você escolhe um efeito que você achar bacana, marcou e ele vai ficar lá para você, na sua imagem. Bom, agora a quinta dica em relação à imagem, vamos supor que eu precise cortar um pedaço da minha imagem. Eu quero cortar aqui esse pedacinho da imagem, como é que eu faço? Seleciono a minha imagem, tem uma função chamada cortar, eu vou marcar ela e observo que hoje ele muda aqui o aspecto dos cantos, tá vendo? Então, por exemplo, se eu vir aqui e puxar, ó, eu consigo aplicar o corte, tá vendo? Eu quero que exiba só essa pedaço da imagem, não, eu quero que corte aqui também, então venho aqui, faço o ajuste, terminei, dou um clique fora da minha imagem e observo que a minha imagem ela foi cortada. Mas não gostei e tal, como é que eu faço para voltar? Então, Ctrl Z, você vai recuperando aí a imagem. Para implementar aqui a quinta dica, eu consigo também, por exemplo, ó, alinhar em relação ao texto, a folha, né? Vem aqui alinhar, eu quero colocar alinhado à esquerda, então eu consigo modificar esse alinhamento. Eu posso colocar centralizar, vai ficar no centro da minha folha, à direita, em cima e assim por diante. Você tem uma liberdade,
Então faça os testes de alinhamento e ver qual que fica bacana para o seu texto aí, beleza? Outra questão também, eu consigo rotacionar a minha imagem. Se eu vim aqui nessa opção, ó, de girar objetos, eu tenho a opção de girar 90 graus, tá vendo? Para a direita, para a esquerda. Eu posso estar invertendo ela de direção, tá vendo? Olha que bacana, sem fazer muito esforço aí. Bom, agora a sexta dica e para fechar a aula é sobre efeitos de imagem. Eu quero colocar uma sombra, eu quero colocar um reflexo, um brilho, o que eu posso fazer? Então, com a imagem selecionada, vem a opção de efeitos de imagem e tem aqui a opção de pré-definições, que seria o jeito de exibir a imagem. Ó. Então, tem alguns efeitos aqui que com essa imagem PNG não fica tão interessante. Você pode testar com uma imagem com fundo para ver como é que fica, tá bom? Então, temos as pré-definições, temos também inserir sombra, aí tem vários tipos de sombra, tá vendo? Você vai passando o mouse aqui, hoje eu te mostrando, tem sombra interna, sombra externa, tem de perspectiva, tá vendo? Então você pode estar acrescentando sombra na sua imagem. Eu tenho a opção também de reflexo, você pode escolher as opções de reflexo, tá vendo? Eu tenho a opção de brilho, se você quiser colocar, tá? Dando só algumas sugestões, tá? Não quer dizer que você tem que colocar tudo, tá bom? Só para você saber as opções. Temos também aqui como ajustar a borda, apesar que nele não vai ficar legal, mas se for uma imagem, por exemplo, igual aquela do plano de fundo, que tira uns posts a borda desfocada, fica até um efeito interessante. Temos também aqui, ó, o bezel, tá? Em relação a ele também não dá para ver bacana, mas se eu colocar uma outra imagem, por exemplo, ó, se eu conseguir inserir aqui, vocês terem uma ideia, vou ensinar rapidinho aqui pra gente. Com essa imagem ficou mais fácil de visualizar o bezel, tá vendo? Ó? Então a gente consegue ser tipo um alto relevo, né? Tá vendo? Então a gente tem as opções aí. E tem a opção também de rotacionar a minha imagem, ó. Apesar que ela sumiu aqui, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho para ver se a gente consegue ver o efeito melhor aí. Vou alterar aqui superior e inferior. Vou colocar mais para cá, deixar no cantinho. Vamos ver se fica mais fácil de visualizar isso aí. Agora para ver, tá vendo? Ó, eu tenho as opções, rotacionar, colocar um pouco de lado, tá vendo? Então, tenho várias maneiras de estar ajustando a minha imagem. Bom, essa foi a aula sobre inserir imagens. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido todos os detalhes. Se você chegou aqui agora e quer ver mais aulas, quer entender mais como é que eu faço para colocar um sumário automático, como é que eu insiro uma tabulação, vai lá na playlist, acompanha lá, vai ter todos os vídeos lá, beleza? Se você quiser ficar por dentro de todas as aulas que eu for postando, se inscreva no canal, no YouTube você está sempre te avisando toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!